Olá, vestibulando! Nós vamos estudar hoje um tema muito importante para o vestibular. Não só para o vestibular, como até para a tua vida profissional. É o texto, o contexto e a intertextualidade. Vamos dar uma olhadinha nisso? Você sabe o que é texto? Com certeza, durante a sua vida escolar, muitas vezes você se deparou com textos, certo? Você está aí pensando texto? Aquela redação que o professor te pedia, aquele texto que o professor te pede para interpretar, várias palavras, parágrafos. Você está pensando nisso com certeza, certo? Mas será que só isso é texto? Será que é só isso que vai aparecer no vestibular? Na verdade, texto é qualquer unidade linguística dotada de significação. O que isso quer dizer? Vamos ver então alguns tipos de texto para você entender. O primeiro tipo de texto que nós vamos ver é a charge. Observe então essa charge e veja se ali existe texto. Com certeza você está me dizendo que texto é apenas aquilo que está escrito ali com palavrinhas em português, né? Prometo casa, comida, roupa lavada e ligeirinho, ligando Curitiba a Pato Branco. Só isso é texto dentro dessa charge? Será que apenas aquilo que tem palavras é texto? Se eu estou dizendo que texto é uma unidade linguística dotada de significação, tudo aquilo que tiver significado dentro de um contexto, é claro, é texto também. Ou você acha que esse sujeito com cara de bobo que está ali não quer dizer alguma coisa? Não querem dizer, de repente, que os candidatos são bobos? Você faz um sujeito com uma cara de bobo na frente de uma televisãozinha e faz ali uma crítica, certamente aquilo também é um texto, porque ele também te traz uma mensagem. Quando você olha aquele sujeito, você também vê uma mensagem. Ele quer dizer alguma coisa. Não é só o que está escrito. Estão prometendo cada uma ligando Curitiba a Pato Branco através de um ligeirinho. Tá, ali é a parte do texto, mas a crítica mesmo disso é você fazer um candidato com cara de bobo na telinha. Uma cara completamente cômica. Então, a charge é um texto. E o texto da charge nem sempre é só o texto que está escrito. Tem charge que não vai ter uma frase, vai ter uma palavra. E você entende, porque tem todo um contexto que está envolvido nisso. Veja esse anúncio. Pães Valenza, visivelmente saudáveis, visivelmente deliciosos. O que tem de texto nesse anúncio? Apenas o Pães Valenza, visivelmente saudáveis e deliciosos? Ou será que essa imagem com esses pães e de dar água na boca também não é texto? Claro que é texto. Também é texto, porque você adquire aquele pão, você compra aquele pão pela embalagem dele, você compra pelo anúncio dele, aquilo está dialogando com você, conversando com você. Então, certamente também é texto. E o texto ali não é só o que está escrito, a própria imagem está falando com você. Está dizendo assim, é saudáveis e deliciosos, você está vendo isso, ele é visivelmente saudável e delicioso. Você não só está imaginando esse pão, como você está vendo esse pão e desejando ele. Então vai muito além do que está escrito. A imagem também é uma forma de diálogo entre o texto e o leitor. Veja que nesse segundo anúncio é necessário que você tenha uma compreensão de quem é a personagem do anúncio, para que você compreenda todo o contexto em que ela está inserida. Então você tem uma personagem, visivelmente com cabelo característico, e em seguida ela, depois de usar o shampoo, com o cabelo liso, escorrido, desejo de toda mulher. Então essa propaganda está dizendo para você, compre o shampoo, que desse cabelo pode virar este outro. Perceba que isso é um texto que dialoga não só pelo próprio anúncio, como pelo conhecimento daquele personagem. Para você compreender esse anúncio, você tinha que conhecer esse personagem. Então, vamos para o próximo exemplo. 1º de setembro de 2008, 9 horas 46 minutos. Groenlândia pode derreter mais rápido do que o previsto. Cláudio Ângelo, editor de Ciência da Folha de São Paulo. Se o passado é a chave para o presente, como dizem os geólogos, então é bom tirar as galochas do armário. Um novo estudo sugere que o aumento do nível do mar no final deste século, devido ao degelo da Groenlândia, pode ser maior que 1 metro, muito mais do que o previsto pelo IPCC, o painel do clima das Nações Unidas. A conclusão foi publicada ontem online no periódico Nature Geoscience. Ela se baseia em uma análise detalhada do degelo de outra capa glacial,
o manto de gelo de Laurêntida, que até 11 mil anos atrás cobria boa parte do hemisfério norte. Isso que você acabou de ler e ouvir é uma notícia. Mas veja que para você compreender essa notícia, seria necessário que você tivesse alguns conhecimentos prévios. Quais? Por exemplo, quando ele disse alguma coisa de online, será que você não tinha que saber o que significa estar online ou offline? Você tem que estar conectado a um mundo, que é o mundo da internet, para compreender esse texto. Ele diz que você deve tirar as galochas do armário. Você tem que compreender essas galochas, saber do que se trata, para compreender também o texto. Então, esse texto precisa de alguns conhecimentos prévios para ser compreendido. E é um dos tipos de texto mais comuns do vestibular. Então, cuidado, leia muito jornal. É bem importante para que você compreenda os textos na hora de fazer a análise deles. Vamos então dar uma olhadinha num outro exemplo de texto. Uma vez, o lobo estava na colina bebendo água do riacho. Olhou para baixo e viu o cordeiro fazendo a mesma coisa. Lá está meu jantar, ele pensou. É só arranjar uma razão para apanhá-lo. E gritou para o cordeiro: Como você ousa sujar a água que estou bebendo? Espera aí, meu senhor, disse o cordeirinho. Como vou sujar sua água se ela vem correndo daí para cá? Está bem, respondeu o lobo. Mas por que você andou me xingando o ano retrasado? Essa não, disse o cordeiro. Eu não tenho ainda 6 meses. Não importa, se apressou o lobo. Não foi você, foi seu pai. E tibum, comeu o cordeirinho inteiro. Só deu tempo do coitado suspirar. A razão do mais forte é sempre mais forte. Esopo. Isso é uma fábula. Você provavelmente já tinha escutado essa fábula durante sua vida, mas isso é um texto. E você acha que ele não pode aparecer no vestibular? Ele pode aparecer também. E é um tipo de texto bem característico, uma fábula. É sempre uma historinha, normalmente são personagens que não seriam animados, né? São bichos, animais, e que falam, e que conversam, têm histórias, e no final sempre há alguma atitude moralizante. Sempre tem uma moral no final dessa história. Você sempre tem que ter aprendido alguma coisa com a fábula. Então é um tipo de texto bem característico. Como a notícia que você acabou de escutar também. É bem característico. A notícia vai te contar os fatos reais que aconteceram. E a fábula não. A fábula, na verdade, vai trazer uma historinha com o intuito de moralizar, de ensinar. Vamos dar uma olhadinha num outro tipo de texto. As palavras também são texto, porque elas também são dotadas de significado. Ou você acha que dizer fogo não tem sentido nenhum? Lógico que tem. Tem todo um contexto, todo um sentido. Quando a pessoa diz fogo, várias coisas na tua cabeça vão se passando. Primeiro sai correndo. É ou não é? Corra, né? Se desespere. E outras várias situações vão aparecendo na tua cabeça. Claro, corra por quê? Se você inalar a fumaça, se você se queimar, você pode morrer. Por isso, sai correndo. Quando você diz socorro, várias situações estão envolvidas no socorro. Quando alguém pede socorro é porque precisa de ajuda. Porque também provavelmente precisa fugir de alguma situação. Então são palavras, mas que têm um significado. São células linguísticas e que têm um sentido dentro de um contexto. No contexto nosso, fogo e socorro tem um sentido que é muito maior que muito texto escrito lá com vários parágrafos. Então, são textos também, porque são dotados de uma significação. Poesia mínima. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Poesia mínima. Com o mínimo de palavras, ela traz um sentido enorme. Quando se pinta estrelas no muro e faz o céu, você com certeza está dando um sentido muito maior do que simplesmente pegar um pincel e de fato pintar estrelas no muro. Quer dizer que com pouca coisa você consegue fazer muitas. Fazer o mundo. Esse é o sentido dessa poesia. E com apenas poucas palavras você compreende esse sentido. É um tipo de texto, é comum no vestibular, e não é porque não existem parágrafos, início, meio, fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, que ela deixa de ser um texto. É uma poesia